Amém. Lucas capítulo 18. No versículo 18 em diante, um jovem rico, ele vai procurar Jesus e ele vai dizer assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna, o reino de Deus? Jesus Cristo vai olhar para ele e vai dizer assim: ó, bom é Deus, bom é Deus. Jesus Cristo vai continuar falando para ele: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dê falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E ele vai dizer assim, ó, no versículo 21, e disse-lhe ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Amém. Ele vai declarar: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Eu vou ler agora na Nova Tradução, linguagem de hoje, o versículo 21 somente. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Que o Senhor venha nos ensinar poderosamente, quebrantando os nossos corações. Declaramos de uma só fé: que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, amanhã e eternamente nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. O tema de hoje, meus irmãos, é esse daqui, ó. A irmã vai pôr aqui pra gente. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. O tema de hoje é: ensine o teu filho o caminho que ele tem que seguir. Amém, meus irmãos? Ensine o teu filho o caminho que ele tem que seguir. Ó, no Antigo Testamento, presta atenção, era por costume, era uma ordem que Deus tinha com os teus servos. Eles tinham que ensinar a criança qual era a vontade de Deus ali. Você vê que este jovem, quando ele chega até Jesus, ele chega declarando: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo vai dizer assim, ó: bom é Deus, você conhece os mandamentos. Jesus Cristo sabia que aquele jovem, né, ele conhecia os mandamentos. E Jesus Cristo vai falar para ele, ó: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E ele vai dizer assim:
Essas coisas eu tenho obedecido desde criança. Então hoje o tema é: ensine o teu filho o caminho que tem que seguir. Você tem ensinado o teu filho? E como é que você tem ensinado o teu filho? Você tem falado para ele: olha, Jesus Cristo é o único caminho. Você acha que falando apenas isso, você está ensinando seu filho? Olha, Deus é misericordioso. Você acha que falando apenas isso, você está ensinando seu filho? Quantos pais não têm se importado em querer aprender? Presta bem atenção nisso. Olha, quantos pais não têm se importado em querer aprender para ensinar os filhos? Para você ensinar o seu filho, é necessário você aprender primeiro. Aprender primeiro. Quem é Jesus Cristo? Você vê que quando Jesus Cristo se encontra com os fariseus, ele fala: pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão na cova. Assim é quando um pai pensa que a salvação é apenas estar aqui na igreja. A salvação é apenas você ser cristão. E não é apenas você ser cristão. Cristão é apenas um nome que é dado para aqueles que estão na igreja. Agora, para obter a salvação, é necessário conhecer quem é Cristo. E Ele é a palavra. Então é necessário a gente saber qual que é a vontade de Deus, para a gente poder ensinar ali os filhos. Mas igual eu disse, quantos pais, eles não têm se importado assim de querer aprender mesmo, para poder ensinar os filhos. Às vezes as pessoas sempre colocam uma desculpa: mas eu não sei ler, eu não sei, eu não sou, sabe, sempre tive problema na escola. E a pessoa não entende que o Criador dela é Deus. É igual ele falou para Moisés: Moisés, quem é que fez o homem, Moisés? Moisés, quem é que colocou a boca ali no homem? Quem foi que colocou os ouvidos, Moisés? E a pessoa, ela não tem esse interesse de querer aprender. O Evangelho de Lucas, capítulo 11. Peço para os irmãos irem em Lucas capítulo 11. Jesus Cristo, Ele vai falar sobre pedir para Deus. Ele começa dizendo no versículo 9 em diante: pedi, pedi, dai-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta abre. Ele fala assim, todo aquele que pedir. Todo aquele que pedir. Ele não está perguntando, você não é inteligente. Ele está falando, todo aquele que pedir, Ele vai atender. Aqui no versículo 11, ele fala assim: e qual o pai dentre vós que seu filho lhe pedir-lhe pão, lhe dará pedra? Ou também se pedir-lhe peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedirem um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabendo dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem.
Às vezes as pessoas têm pedido as coisas terrenas e não têm pedido ali o Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que tem o Espírito Santo e às vezes não tem ainda o Espírito Santo. Olha no Evangelho relatado por João agora, capítulo 14. Versículo é o 26, meus irmãos. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Olha aqui, ó. Ele vos ensinará todos os caminhos e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. De tudo quanto vos tenho dito. Mas para isso eu quero chamar tanta atenção do pai ou de alguém nessa família para se interessar, de conhecer Deus, ensinar ali, tanto o pai, porque Deus pode usar quem Ele quiser, basta a pessoa se interessar para poder orientar ali o pai, ou o pai, o filho. Mas entenda uma coisa, essa é a sua obrigação e não a minha obrigação. É sua obrigação dentro de casa, você ensinar o seu filho, sentar com o seu filho ali, e não apenas contar uma historinha, contar o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Você entendeu? Essa é a sua obrigação. Mas para isso você tem que buscar ali, conhecer qual que é a vontade de Deus, né? Tem algumas pessoas que pensam assim: Deus é Deus de todos, cada um tem a sua fé, é tese. Deus tem princípios. Ele fala assim: pode passar céus e terras, mas minha palavra não há de passar. É igual se eu ir na sua casa. Na sua casa tem princípios e eu tenho que obedecer os princípios que são dados lá na sua casa. E isso que eu falo para as pessoas: se na sua casa tem princípios e as pessoas têm que obedecer, por que a casa de Deus? Se você sendo ser humano, você tem princípios, porque a casa de Deus não tem princípios. E existem princípios, e esses princípios tanto você tem que ter, como você também tem que passar para os seus filhos. Por isso que é necessário você estar buscando ali o conhecimento. Eu vou pedir para os irmãos irem em Deuteronômio capítulo 28 agora. O versículo é o primeiro. Vai dizer assim, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Olha aqui, ele está falando: bendito o fruto do teu ventre. Mas aqui, o fruto do teu ventre, que ele está falando que é o teu filho,
né? Para ele ser bendito, é necessário você ensinar. Por isso que Deus está usando a boca de Moisés para falar: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar. E um dos mandamentos do Senhor, uma das ordens do Senhor, é você ensinar o seu filho, que assim será bendito o fruto do teu ventre. O que será que você está colhendo com o seu filho? O que será que você está colhendo dentro de casa? Será que não é Deuteronômio capítulo 15, que vai dizer assim: se porém que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre. Será que às vezes não pode acontecer isso também na vida daquele que não ensina o seu filho? O fruto do teu ventre será maldito por conta da falta do ensinamento. Eu estava assistindo um filme junto com a minha filha, assim, e foi bem forte. Eu já tinha esse desejo de pregar essa palavra, né, sobre paz. E o filme, eu falei assim para minha filha: coloca um filme aí cristão, vamos assistir. E ela colocou um filme, veio um filme assim, que fala sobre paz, e eu nem sabia. Eu coloquei lá e começou o filme. Eu não via falar de Deus. Eu falei: esse filme não é de Deus não, coloca outro. Aí minha filha: pai, o filme acabou de começar, vamos assistir. Eu falei: tá bom, vai, vamos dar mais uns 10 minutos para esse filme aí. Depois o filme começou a falar assim sobre Deus, e sobre também os pais ensinando os filhos ali o caminho que eles têm que seguir. Eu falei assim: olha, isso é tremendo, isso é tremendo. Então, é sua obrigação sentar ali com o seu filho e ensinar, porque o seu filho, ele é uma geração a qual, sabe, também depende de você. Qual geração ela vai ser? Ou da perdição, ou do caminho do Senhor, levando o evangelho do nosso Deus Todo-Poderoso. Entenda uma coisa: eu sou o atalaia, mas você é um atalaia dentro da sua casa também. Você entendeu? Você é um atalaia dentro da sua casa também. Você é um atalaia dentro da sua casa. E olha o que Deus vai falar aqui, em Gênesis capítulo 18. E devemos, meus irmãos, eu falo isso, que devemos tomar muito cuidado, porque aqui Deus está falando bênçãos e maldição, né? E se a gente não ensinar os nossos filhos, a gente pode trazer uma maldição para a vida deles também. Gênesis capítulo 18. Sabemos o que irá acontecer na vida daqueles que não andam nos caminhos do Senhor. Sabemos, sim ou não, o que vai acontecer. Você já parou para refletir assim sobre seu filho? Se ele não andar nos caminhos do Senhor, ele vai participar dessa ira. Então cabe a nós, ou até mesmo seu pai, sua mãe. Quem é que não ama o pai e a mãe? Quem quer desejar o mal ali para o pai e para a mãe? Ninguém quer ver um pai e uma mãe no inferno. Ninguém quer ver um irmão no inferno. Ninguém quer ver um filho no inferno. Então cabe a nós
a conhecer Jesus e ensinar a eles o caminho correto. Ensinar o caminho correto. Não apenas falar de Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso é deixar apenas a pessoa no vácuo. Então tá bom, eu vou buscar Deus, vou na igreja católica, e não é apenas isso. Eu vou na igreja cristã, e não é apenas estar indo na igreja cristã. Com a minha filha, eu tenho 2 medos. Assim, o primeiro medo é esse cuidado assim de não querer que ela vai ali para a ira de Deus. Então eu pego os ensinamentos e passo para ela. O segundo medo que eu tenho é depois quando ela for procurar uma igreja. Qual a igreja que ela vai procurar? Você entendeu? Porque não é apenas estar na igreja, é ser a igreja e estar na igreja correta, né? Porque se uma pessoa estiver numa igreja errada, a igreja inteira está perdida. Você vê que Jesus Cristo fala assim, uma árvore boa produz bons frutos. Quando ele fala uma árvore boa, ele está falando de igreja. Uma árvore ruim, eles produzem frutos ruins. Não pode a árvore boa produzir frutos ruins, nem a árvore ruim produzir frutos bons. Então essa é uma outra preocupação que eu tenho, que não é apenas falando, filha, vai para a igreja, você entendeu? Mas qual a igreja que ela vai também, você entendeu? E olha aqui, do mesmo modo que Deus, ele destruiu ali Sodoma e Gomorra, mas ele alertou ali Abraão, assim também Deus faz nas nossas vidas. Olha aqui, no versículo 16, Gênesis capítulo 18, versículo 16: tendo-se levantado dali aqueles homens para Sodoma, e Abraão indo com eles para os caminhos, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Assim também, meus irmãos, mesmo hora que Deus tem essa promessa a Abraão, assim também é na sua vida, porque ele declara: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Do mesmo modo que Abraão foi bendito, assim também é na sua vida, na minha vida. O versículo 19: porque eu o escolhi para que ordenem aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Então assim, você tem sentado com seus filhos, com seu filho, você tem falado: olha filho, a palavra de Deus fala que isso aqui é errado. Eu tenho pregado sobre campanhas que abomina a Deus. Será que você tem se interessado ali e fala: meu, deixa eu ver se isso mesmo é de fato? Será que depois você tem se preocupado para passar para o seu filho? Você tem se preocupado com isso? De mostrar: ó filho, isso aqui é errado, não faça isso. Mas mostra para mim aqui na palavra. Sabe, seu filho, ele vai, você não pode deixar ele andar vagando, e nem você pode ficar andando vagando. Você vai julgar o mundo. Como você vai julgar o mundo se você nem sabe o que é certo e o que é errado? Igual eu fico às vezes assim indignado. Assim, eu tenho passado pregações de ensino e quase ninguém compartilha os ensinos que confrontam mesmo as pessoas, que falam que o ser humano é um pecador que precisa de arrependimento, e as pessoas ficam postando, sabe, desde Leonardo,
esses que pregam heresias, que falam confortinho para o homem: ah, você é a menina dos olhos de Deus. E é nada, precisamos se arrepender. Você entendeu? Aí às vezes eu falo assim, ó, como é que vai ensinar o filho se o que ouve é errôneo? Você entendeu? Você não sabe discernir o que é certo e o que não é. E dá para discernir, e devemos discernir. Você posta mensagem, sabe, de um padre. Eu já vi crente postando mensagem de padre lá da... Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore ruim produz frutos maus. Sabe, do mesmo modo que devemos, que não postamos as mensaginhas de padre ou de freira, sabe, do mesmo modo é de muitos cristãos, e é visível e notório. Tem como você saber também diferenciar, assim como você diferencia um católico de um cristão. Assim também é, meus irmãos, sabe, através da mensagem, né? Eu tenho pregado para os irmãos, né? Não dê crédito a qualquer espírito, sabe? Antes de vocês postarem qualquer coisa, vai estudar se aquele homem é de Deus mesmo. Se não é, não compartilhem, não participem do erro. Medita, deixa eu ver se o que esse cara prega. As pessoas não estão nem se importando. É chegando aquele dia, como pode julgar as pessoas? Então tem que saber ensinar o filho também, mas para isso antes tem que aprender. Antes tem que aprender. E olha aqui, ó, Deuteronômio capítulo 6. Eu falo assim, as pessoas, olha, as pessoas pensam, não é, meus irmãos, apenas estar aqui, apenas ser obreiro, apenas ser levita, não é apenas estar sentado aí que você vai ser salvo. Você vai ser salvo se você ter desejo de conhecer mesmo quem é Cristo. Cristo vai além de você tá aqui assim, sabe, é você conhecer Ele através da palavra, fazendo a vontade dEle. Sabe, tem pessoas que nem... Eu tenho feito pregações de ensinamento que eu nem sei quando eu vou repetir esses ensinamentos, sabe? E pessoas não têm se interessado, sabe, de ouvir as pregações. Mas minha parte eu tenho feito, meus irmãos. Eu tenho feito. Naquele dia, não se assuste, não fique surpreso se você não estiver do lado direito. Não se assuste. O Evangelho, ele exige tanto de mim como de você. Eu estou aqui para incentivar vocês a buscar conhecer mesmo Deus e colocar uma responsabilidade. Você vai julgar o mundo como você vai julgar o mundo se você não conhece a vontade de Deus, se você não sabe discernir o que é certo e o que é errado, né? Como você vai ensinar o seu filho se você não está buscando, sabe, não está sabendo qual que é a vontade de Deus, o que Deus ele condena, o que aborrece Deus. Do mesmo modo, o seu filho ele sabe o que te aborrece, ele sabe, você sabe o que aborrece o seu pai. Agora com Deus as pessoas não sabem o que aborrece a Deus, elas não se importam, né? Então tenha isso, assim, busca Ele para a sua salvação, né? E para a salvação da sua casa. Tenha você, se desprende, sabe, das coisas, né? O inimigo tem roubado o tempo, tem roubado a palavra do seu, no seu coração, né? Então quando não der para vir para a igreja, assista os ensinamentos daqui. E eu falo, depende o que você está ouvindo. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore ruim produz frutos ruins. Às vezes eu entendo porque uma pessoa não tem um crescimento. Fala assim, aposto que os pregadores que estão ouvindo, não é minha culpa, que quase nem vem na igreja, não ouve as minhas pregações, só ouve só as coisas que
pregam aí, por isso que não tem transformação, por isso que não tem temor. Você entendeu? Então tenha isso, olha aqui, ó, Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprir, para que bem se suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, teu Pai. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha aqui, amar Deus de todo o seu coração. Ele tem que estar em primeiro lugar sobre tudo. Eu vou pregar, se eu não me engano, quarta ou sexta-feira, coisas que Deus, Ele odeia. É desculpa. Deus, Ele abomina, Ele odeia pessoas que ficam dando sempre desculpa para Ele. Deus, Ele não aceita desculpa, meus irmãos. Às vezes eu posso até aceitar, mas Deus não aceita desculpa. Você entendeu? E por exemplo, não foi eu que chamei vocês, foi Deus que chamou vocês, né? E a única coisa que eu posso fazer é minha parte, eu estou fazendo, Pai. Você entendeu? Então nunca dê desculpa para Deus. Dê desculpa às vezes para as coisas que estão querendo te tirar da presença de Deus, te tirar Deus do seu coração em primeiro lugar. Mas não dê desculpa para Deus. Vou trazer esse ensinamento. E olha aqui, ó, ele fala no versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua vontade. Jesus Cristo fala isso no Novo Testamento também, né? É de todo o teu coração. Não adianta, meus irmãos, chegar naquele dia você falando: olha, eu estava sendo levita, eu fui pastor, eu fui, sabe, eu estava indo na sua casa assim, quando eu queria. Jesus Cristo vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. É porque, por exemplo, você não se interessou em conhecer, isso é sério. E quando você conhece, você se preocupa em passar, sabe, você começa a vigiar. Quando o filho está fazendo algo de errado: filho, lembra o que eu te ensinei? Filho, não faça isso, né? Não faça isso. E olha aqui, ó, ele vai dizer, meus irmãos, aqui, ó, no versículo, eu li o versículo 5, agora eu vou ler o versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essas palavras, olha aqui, ó, esse ensinamento que eu estou passando para os irmãos, tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha aqui, ó, ensinando teus filhos, porque olha aqui como ele fala, as colocações: e tu ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Diariamente, a todo momento, quando você estiver saindo com seu filho, sempre falando de Deus, sempre falando o caminho, não apenas falar de Deus, mas falar: olha, filho, isso é errado, né? Olha, isso Deus abomina, não faça isso, né? Insistindo, mostrando para ele o perigo, porque a ira de Deus vai vir, meus irmãos. A ira de Deus vai vir, né? E esse cuidado, eu quero falar que aqueles que andaram com Deus, os nossos pais na fé, eles passaram para os filhos. Olha aqui, ó, 1 Reis, capítulo 2, vou citar um. Você vê que Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, Jacó passou para os seus filhos. E assim foi, e assim também devemos nós. E agora a nossa vez. Se você quiser que essa profecia, essa promessa de Deus que foi feita na vida de Abraão se cumpra na sua casa também, você tem que, sabe, ensinar. Não é apenas você ouvir e guardar para você, meu irmão. Tem muitos pais que ouvem e guardam para eles. Não, senta, vem aqui. Você entendeu o que o pastor falou? Sabe, você entendeu?
falei, 1 Reis, capítulo 2. Eu lembro que uma igreja que eu pastoreei, eu falei, meus irmãos, assim, uma vez numa reunião, assim, para os obreiros, assim, eu falei assim: olha, vocês são presbítero, vocês são pastor na casa de vocês, né? E eu falei na reunião dos obreiros, uma igreja que eu pastoreava, eu falei assim: ó, se vocês não conseguem comandar a sua casa, a casa de vocês não consegue educar os filhos de vocês, aqui na casa de Deus eles não vão fazer o que eles querem. Eu me sinto envergonhado quando eu tenho que corrigir o filho de porque essa é a obrigação do pai e da mãe. Assim, e eu falo assim, ó, meus irmãos, quem me conhece sabe que eu perco um amigo, mas não perco minha salvação, né? E eu falo mesmo, e às vezes tem pai e mãe que não vai aceitar. Eu falo de membros também. Se eu ver fazendo algo de errado, eu chego e falo: olha, isso. E eu não tenho esse negócio de ficar do lado errado, não. Eu vou mesmo e falo. Então é coisa que, por exemplo, a gente pode. É feio ou não é? Né? A gente fala: meu pastor corrigiu meu filho, ou ciclano corrigiu meu filho. E às vezes tem que deixar. E às vezes tem mãe que fala: com quem é você? Não, tem que deixar. Porque se você não corrige o seu filho, alguém tem que corrigir. Você entendeu? Assim também é, meus irmãos. E eu falei isso assim na reunião, o pessoal já falou assim: então, ó, não deixa eu corrigir, né? Porque a casa de Deus, né, eu zelo, né? Assim também é nós dentro de casa. Então aqui, ó, Davi falando para Salomão, 1 Reis capítulo 2. Olha aqui, ó, Davi falando assim, ó: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu-lhe ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os homens. Coragem, pois, ser homem. Olha aqui, ó, coragem, pois, e ser homem. Ele estava ensinando ali seu filho. Ele já tinha falado para Salomão, não somente para Salomão, mas para os outros filhos também, qual que era a vontade do Senhor. E Davi sabia que você andando nos caminhos do Senhor não é fácil. Quando Davi fala assim, ó, coragem e ser homem, ele está falando assim: olha, filho, tenha coragem, não desanime, mas continue firme nos caminhos do Senhor. Olha aqui, ó, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere tudo quanto fizerem e por onde quer que fores. Igual lemos Deuteronômio capítulo 28, lembra? As bênçãos. Assim também Davi está passando, olha, para que se cumpre na sua vida, conforme a lei lá de Moisés, foi dada por Deus, né? Olha aqui, ó, no versículo 4: para que o Senhor confirme as palavras que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então assim é, meus irmãos. Então não fica pensando que porque você é cristão, se seu filho fizer algo de errado, Deus vai ficar, não, é filho do ciclano de tal, é filho do pastor Flávio. Não, o chicote vai torar. Você entendeu? Assim foi, e tenha isso. Ensinar, a gente ensina. Depois que cresce, é escolha deles. É escolha deles. Mas pelo menos você ensinou ali o que é certo e o que é errado. Às vezes o filho pode até, igual o filho pródigo, ele errou, mas depois ele reconheceu o erro.
Mas tem muitos filhos que erram e não conseguem reconhecer o erro, porque o pai nunca ensinou. Porque o pai não sabe qual que é o pai não ensinou qual que é o caminho. Como o filho vai se arrepender de algo que fez de errado? Então é necessário ensinar. Igual Salomão aqui, ó, Davi tinha ensinado. Fala assim, ó filho, eu já fiz minha parte. Eu sentava junto com vocês, ensinava. Agora você vai ser rei, você vai assumir o lugar do pai. Agora cabe a sua obrigação continuar se alimentando da palavra de Deus, guardando os preceitos de Deus. Salomão ouviu a palavra de Deus? Não, ele fez a escolha dele, né? Ele quebrou ali alguns princípios que Deus falava para o povo, né? Por conta disso, né, vem a ira de Deus também sobre Salomão, né? E ó, o erro de Salomão fez o filho dele, Roboão, também errar. Fez Roboão também errar. Depois, né, Roboão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o filho de Roboão vai assumir o lugar dele, porque o pai morreu no erro. E Abias vai seguir os preceitos do seu pai Roboão. Olha aqui, vamos aqui agora em 1 Reis capítulo 15. Versículo 3, 1 Reis, capítulo 15, versículo 3. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Olha aqui, ele pegou os erros do pai. Assim é, meus irmãos, não é porque você está dentro da igreja, né, que às vezes você está fazendo a vontade de Deus, né? Você precisa conhecer a vontade de Deus e passar para o seu filho, né? O inimigo tem vencido muitas guerras, sabe, na vida de muitos cristãos, porque eles não se importaram com isso, né? Só estavam dentro da igreja, né, e não passava assim para o filho os ensinamentos. Não passava. Ficava só, uma hora Deus vai pegar o meu filho, uma hora Deus traz meu filho. Se você não ensinar o seu filho, é só misericórdia de Deus mesmo, né? É só misericórdia de Deus mesmo. E não comete os erros que os nossos antepassados, que os nossos pais cometeram. Quem é que teve um pai aqui que ensinou o caminho certinho, a palavra de Deus? Que falou assim no caminho de Deus? Benção. Não, mas assim, ensinou você mesmo, ó, essa é a igreja de Deus, essa igreja não é de Deus. Ou apenas falou assim, ó, a igreja cristã, você tem que se batizar. Às vezes seu pai apenas ensinou isso. Daí não comete esse erro. Não comete esse erro com o seu filho. Você tem que ensinar o filho e saber qual que é de Deus, qual que não é de Deus. Essa daqui não é de Deus, filho. Não é porque é cristã, tem a placa lá, que você vai entrar. Eu falo assim, eu não quero que minha filha entre na Universal, não quero que minha filha entre na Mundial, não quero que minha filha entre na Paz e Vida. Assim, não tenho nada rancor não, é que não pregam, é placas, você entendeu? E outras igrejas também, né? Olha, eu vou colocar os vídeos, tá pronto aí? Tá pronto os vídeos? Coloca, vai colocando, escolhe um aí, coloca aí. Assim, presta atenção, pais. Assim, vai fazer o que? O volume? Então tá bom, então insere aqui. Aqui, eu paraliso aqui no fundo aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Vai lá, Cris. Só tem. Ó, controla aqui pra mim. Ah, tá, o som aqui. Espera aí, respirei. Vamos ver, perdão. Que? Aumentar o volume da televisão? Espera aí, cadê o controle da televisão? Não, mas assim, não pode, aqui.
Qual que é da televisão? Esse aqui? Solta aí, Cris. É esse aí mesmo? Eles estão tocando funk aí dentro da igreja. Não é aí não, Cris? Não, né? Não, não é aí não. Não. Assim, troca de lugar, assim. Coloca no meu aqui. Vamos ver. Serei, tira o meu. Tira esse aqui, ó. O meu deixa aqui. Tira esse aqui. Ó, se assustaram aí, hein? E aí, nada? Esse aqui mesmo? Tá. Mas, ó, pode colocar no normal. Assim, ó, eles estão tocando, eles estão dançando funk aí dentro da igreja. Coloca, pode soltar, pode soltar. Não tem nada bloqueando. Será que não é lá não? Olha lá o cabinho lá. Olha lá, eu acho que vai lá. Mexe aí no cabinho aí atrás aí. Coloca outro, Cris. Eles estão dançando funk. Quer ver? Olha, quer ver eles fazem a metralhadora? Olha lá a metralhadora. Olha lá. Parou, pode deixar. Depois nós vemos. Na reunião da noite nós arrumamos. Mas, ó, você acha que isso é evangelho? Metralhadora. Você entendeu? Coloca outra. Aqui não está passando a música. O funkão comendo solto. Coloca outra aí. Vamos lá, coloca outro vídeo. Aí, ó. Eu acho que está no meio esse daí, não está não? Está no começo? Olha lá. Se você ensinar o seu filho, você tem da igreja. Olha lá. A dancinha, você acha que Deus está recebendo um negócio desse? Você dentro da igreja, está tocando funk lá, louvando a Deus. É que a música não está passando. Quer pôr outro? Põe outro. O passinho da benção. Olha lá. Você dentro da igreja, ó. O que está edificando a igreja isso aí? Você queria que seu filho estivesse na igreja assim? Eu falava para o meu filho, vai curtir a vida, se prostitui aí, curte a carne até o osso, que vai para o inferno, vai feliz. Do que está numa igreja assim. O que aconteceu aqui? Entendi. Olha lá, olha esse daí, ó. Olha esse daí, ó. Volta um pouquinho isso daí, guerreiro. Só um pouquinho. Olha isso daí, ó. O que está edificando a igreja? Olha o irmão lá. Olha. Olha lá, vem. Olha lá, toca. Metralhadora no irmão, vai lá. Que está edificando a igreja? Você entendeu? Tem outros. Olha esse daí. Dentro da igreja, isso aí. Carnaval, olha aqui, ó. Carnaval dentro da igreja. Aí seu filho, pai, eu estou indo para a igreja. Já pensou? Vai lá, filho, que benção. Isso é dentro da igreja. Você acha que isso é igreja? Né? Então assim, eu falo, meus irmãos, que eu estou falando, isso é preocupante. E tem muitos filhos, sabia? Que leva assim os pais para os erros. Quantos filhos levam o pai, vamos para a bola de neve? Eu falo mesmo, não é de Deus. Falo com autoridade. Não são de Deus.
né? Não pode ver comunhão entre trevas e luz. Você entendeu? Olha esses cantores que pregam música junto com as pessoas secular, não há comunhão. Igual uma cantora gravou com Xande, Harmonia do Samba. Que tem a ver? Treva com luz não tem nada a ver. Não há comunhão. É ensinar o filho, não há comunhão, filho, né? Entre trevas e luz. Vou pedir para os irmãos irem no Salmo 78. Mas meus irmãos, eu quero falar para os irmãos que não é apenas você sentar com o filho e falar assim: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Jesus Cristo fez aqui, olha o milagre. Ele ressuscitou Lázaro, filho. Seu filho vai ver um Jesus como um curandeiro. Quando ele precisar de alguma coisa, ele vai lá, ressuscitou Lázaro, vai resolver esse problema. Não, você tem que sentar e falar assim: filho, se você quer conquistar assim Deus, se você quer entrar, né, no gozo do Senhor, se você quer ter a salvação, é necessário você ouvir essas palavras. Olha aqui, vou passar esse conhecimento aqui. Olha, isso é errado e isso é certo. Salmos 78. Agora, depois o caminho que ele vai escolher é igual o Sansão. O pai de Sansão e a mãe de Sansão recebeu uma ordem: seu filho será nazireu. Assim é. Seu filho é um nazireu, assim, mas no Novo Testamento, né? Não vai querer lá: meu filho não vai mais cortar o cabelo. Você entendeu? Mas assim, um nazireu é uma pessoa cristã, se envolve ali com as pessoas cristãs. Você entendeu? E eles ensinaram Sansão. Sansão não quis ouvir. Sansão, ele, né, foi a escolha de Sansão. O pai e a mãe ensinou. Você entendeu? E assim é. A minha parte, assim eu faço como pai. Mas eu não desisto, né? Eu sento, né, explico ali, ensino a minha filha e sempre crendo na palavra de Deus. A minha palavra é como a água e a neve que rega a terra, né? Isso para dar semente ali ao semeador. Assim também, vou lá, reguei a palavra, faço igual Natan com Davi, né? Davi errou, vira as costas, deixa ele se entender. A palavra de Deus sempre vai confrontar. Às vezes você não vê, sabe? Às vezes você, mas lá dentro ela está fazendo efeito. Você entendeu? E lá na frente você vê. Olha aqui, no versículo 1, Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábola e publicarei enigma dos tempos antigos. Aqui eu já até trouxe uma palavra falando sobre isso. É uma profecia que se cumpriu com Jesus Cristo. Ele começou a falar por parábolas e o povo não entendia. Você entendeu? E ele revelava ali para os seus discípulos, né, para aqueles que estavam querendo ouvir a palavra. Isso foi uma profecia que se cumpriu. E aqui nós pegamos ensinamentos. Olha aqui, no versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a virtuosa geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Assim também é, meus irmãos, né? Aqui, os nossos pais, né? O que nos ensinaram, os nossos antepassados, os nossos heróis da fé, assim também devemos passar para os nossos filhos, para a nova geração, né? Para a nova geração. Então devemos ser diferentes. Hoje estamos eleitos, né? Escolhidos do nosso Deus Todo-Poderoso para passar ensinamento para os nossos filhos. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, eu vou finalizar até Efésios capítulo 6. Aprende isso, onde que muitas pessoas têm uma dificuldade de aprender isso aqui,
Versículo 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa eu ver na Nova Tradução. Linguagem de hoje eu não coloquei assim para mim ver como é que está escrito. Efésios capítulo 6, versículo 4: pois não tratem os seus filhos de jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos de Cristo. Então, às vezes as pessoas falam: eu não vou trazer meu filho para a igreja, né? Porque a palavra fala que a gente não pode irritar. Está errado isso. Quem manda na sua casa, seu filho tem que fazer a sua vontade, não a vontade dele. Você entendeu? Assim, seu filho às vezes quer ir para a escola, não, e você fala o quê? Você vai. Porque para a casa de Deus, qual que é mais importante, a escola ou a casa de Deus? Qual que é mais importante, pai? Porque na casa de Deus você fala assim: não, tá bom, fica aí. Vai assim, só para você ver o fim que seu filho vai ter. Fala assim: quem é você para mandar aqui? Arruma aí, vai de bico mesmo. Palavra aqui, guerreiro, ele quebra qualquer coração. Quando está aqui dentro, a palavra vem, sabe de nada, inocente. O resto é com Deus. Aí eu falo, aí Deus está fazendo. Aí Deus está fazendo. Mas entenda esse texto aqui, quando ele fala assim: não irriteis vosso filho. Presta atenção. Por que ele fala isso? Porque a ira, assim, é do inimigo, é do diabo. E quantas crianças que foram irritadas de pequenas, assim, desde pequenas, e cresceram e não entende porque é daquele jeito, violento, mata, arrogante, bate na mulher. Você entendeu? Tem problemas, tem coisas que você tem que estudar. E às vezes foi porque foi irritados lá. Então quando ele fala assim: não irriteis o vosso filho, ele está falando assim: às vezes seu filho vai fazer coisas erradas, sim ou não? Né? Então às vezes você não vai assim já bruto: você, toma aqui. Vai assim brutão, sabe, irritando mesmo. Não, você tem que fazer do jeito certo, cabeção, assim, provocando a ira. Automaticamente ele está ficando irado lá. Você está sendo arrogante. Então Deus, ele fala assim: olha, ensina ele. Ensinar, o que é ensinar? Como você ensina uma pessoa assim: você tem que pegar esse copo e colocar aqui, cabeção. Você nunca aprende. É assim que você vai ensinar alguém? Às vezes, se eu ensinar os irmãos arrogantes aqui, vocês vão pegar alguma coisa? Não, ensinar é igual um professor. Olha, esse é o jeito correto, você entendeu? De fazer, filho. Você entendeu? Mas procurando não trazer a ira, porque se a criança ela começa a pegar ira, ela vai ter ira de você, vai ter ira de Deus, e ela não vai andar nos caminhos do Senhor. Então por isso que aqui Paulo ele está falando assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os nas disciplinas e nas admoestações do Senhor. Então assim também, sabe, você tem que ensinar o seu filho, assim, nos ensinamentos, e ali educando ele, que aí ele vai saber o caminho que tem que seguir. Você entendeu? Então esse é o ensinamento que Deus colocou no meu coração. Depois, vai ser escolhas que eles vão fazer. A sua parte, você fez. Eu procuro ter paz no meu coração, porque minha parte como pai, eu tenho feito, eu tenho pregado, eu tenho ensinado. Ruim se eu não tivesse feito isso, aí eu ia ter uma culpa no meu coração. Você entendeu? Eu falei: olha, eu fui os outros, mas para minha casa, quem fui? Fui nada. Você entendeu? Não fiz nada, assim, não ensinei, sabe? Então tenha isso, assim.
a sua casa tem que ser luz. Assim, Jesus ele fala que nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, assim somos luz também dentro de casa. Às vezes a gente evangeliza as pessoas do lado de fora, e a nossa casa, você entendeu? E os nossos familiares. E não é apenas falar, é com exemplo. Eu falo assim, ó, teu filho vai ser sua cópia. Está repreendido, Senhor. Está repreendido, pastor. Amém, glória a Deus. Ele seja melhor que a gente. Não é. Que se os nossos filhos pegar os nossos erros, assim, que eles sejam melhor. Mas assim, a frequência que você, assim, se você ora, seu filho está te observando. Se você está orando junto com seu filho, ele está pegando isso. Como é que você anda com Deus? Assim, se você coloca Deus em primeiro lugar, ele também vai pôr. Mas se você não coloca, ele vai pegando esses defeitos, né? Mas se você coloca, assim, seu filho ele está observando. Às vezes não é só com palavras, é na atitude. Quantos filhos não tem que falar já para o pai? Mostra as suas atitudes, né? Mostra em você primeiro. Mas igual eu estou falando, não é só em atitude. Às vezes o pai mostra, é uma referência, mas é sentar ali, ensinar também. Você entendeu? Então é esse ensinamento que eu quero trazer. E vamos assim fazer uma nova geração, né? E os nossos filhos vão participar desse avivamento. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Podem ficar de pé. Eu vou dar um minuto para o irmão e a irmã fazer uma oração, assim, nesse sentido. O Senhor dá sabedoria, assim, para os pais educar os filhos. Você também, filho, peça para Deus pedir sabedoria ali com os pais. Faça a sua oração. Glória a Deus. Agora para os filhos: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, né? Então honra o teu pai e tua mãe, né? E o que é honrar o teu pai e tua mãe? Nesses ensinamentos. Honra, vou cumprir, pai. Tirando isso, né, você vai honrar no quê? Lava uma louça, filho. Apenas isso. Você pode receber uma promessa do seu pai, não de Deus. Agora, quando você honra aqui teu pai e tua mãe, é com as promessas de Deus. Não vou honrar, pai, eu vou guardar os mandamentos do Senhor. Aí vem as promessas de Deus. Amém, glória a Deus. Que todo mundo já é de Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, agora